Salve Imaginazéticos! Está no ar e nas redes o Imaginazé, o seu panfleto eletrônico em formato de podcast, podcast que traz assuntos do cotidiano, mas, como disse o Zé Raimundo, com colheradas de reflexão, para você achar que poluir, para você não achar que poluir à toa não vai ter consequências. E hoje a gente pega o barquinho do Imaginazé e se junta a mais uma balsa de informação, que é o Instituto Zequinha Barreto, e sai para navegar nesse mar de desinformação que são as redes sociais. E diretamente do Instituto Zequinha Barreto, Biblioteca Arsênio Rodrigues, hoje o assunto vai ser COP30. Fica aí que você vai ver. Imagina, Zé. Imagina, Zé. E hoje, para ser nosso timoneiro, para ser o timoneiro desse barco, convidamos uma autoridade que manja pra caramba sobre a COP30. Vai aqui ajudar bastante nesse debate. Juliano Medeiros. Juliano, muito obrigado pela participação aqui no Imagina Zé. Poxa, eu que agradeço pela oportunidade da gente debater temas tão candentes e urgentes para o Brasil e para o mundo. Juliano, que é historiador, cientista político, presidente do Instituto Futuro e ex-presidente nacional do PSOL. Juliano, para começar, acho que já vamos começar já. O Imagina Zé tenta trazer assuntos do cotidiano, da política e tal, para um assunto como se tivesse na mesa da cozinha de casa. Então, a primeira coisa aqui que eu queria que você colocasse aqui, o que é COP30? Para alguém que nunca teve acesso a isso, o que é COP30? Boa, vamos começar por aí. Se fala muito sobre esse evento que vai acontecer em Belém do Pará entre 11 e 21 de novembro desse ano, a 30ª edição da COP30. A COP é a Conferência do Clima das Nações Unidas. Desde 1995, as Nações Unidas realizam todos os anos uma conferência para discutir os efeitos das mudanças climáticas sobre o mundo, sobre a economia, sobre as democracias, sobre a vida das pessoas. Primeiro foi em Berlim, em 1995, e desde então, todos os anos acontece a Conferência do Clima. Elas começaram a ser chamadas de COP a partir de 2015, quando aconteceu o Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele é um marco nessa tentativa de entender as mudanças climáticas e agir sobre elas. Por quê? Porque no acordo que é feito na COP 20 em Paris, os países se comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito estufa que causam o aquecimento global. A gente vai falar sobre isso aqui ao longo da nossa conversa também, para a galera entender o que são essas mudanças climáticas, né? Para enfrentar essas mudanças, a COP fez, a Conferência do Clima fez esse acordo em Paris em 2015, na COP de número 20, portanto 10 edições atrás. A partir de então, a Conferência do Clima passou a ser chamada de COP, Conference of Parties, a Conferência das Partes. Que partes? As partes que firmaram o Acordo de Paris. E quem são essas partes? Os governos. Os governos do mundo todo assinaram um acordo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, a COP ela é uma conferência do clima que, a partir do acordo que foi feito em 2015 em Paris, né, ela tem como propósito cumprir uma série de metas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa que tem provocado aquecimento global e, por consequência, chuvas mais intensas, secas, impactos na produtividade da agricultura, da pecuária, desastres naturais, alagamentos, enfim, impacto direto na vida das pessoas, né? Já não é mais uma coisa que está projetada para o futuro. Por muito tempo os cientistas diziam é preciso tomar medidas para que as mudanças climáticas não impactem a vida das pessoas. Hoje elas já impactam, elas já são uma realidade, já não são mais um problema do futuro, são um problema do presente. O futuro é já, né? Exato. E a escolha de Belém para a COP30, né, para essa COP, ela não é aleatória, né? Por que a escolha de Belém? Tem muitos significados. Primeiro, antes de escolher Belém, a escolha pelo Brasil. Porque a COP ela foi realizada nas suas últimas 3 edições em países não democráticos. A última edição no ano passado que eu participei foi em Baku, no Azerbaijão, não é um país democrático. No ano anterior, a COP aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, tampouco um país onde a sociedade civil pudesse se organizar para reivindicar, para incidir nas negociações, nas discussões. E no ano anterior, em Sharm el-Sheikh, no Egito. Então são 3 edições de COP em que a sociedade civil não pode participar. E a COP anterior a Sharm el-Sheikh, que foi em Glasgow, na Escócia, que eu também participei, foi no meio da pandemia.
Então faz já 4 anos, quase 5 anos, que não é possível realizar uma conferência do clima onde a sociedade civil organizada, as ONGs, movimentos sociais, possam ter voz. Então, primeira escolha pelo Brasil é a escolha por voltar a fazer conferências do clima em países democráticos, o que é muito Exato. importante. Aliás, esse assunto É. está bem em voga no Brasil, Está né? bem em voga. E o segundo, por que fazer em Belém? Porque Belém é uma espécie de capital da Amazônia. E a Amazônia está no centro das discussões para a contenção das mudanças climáticas. No caso do Brasil, para quem está nos ouvindo, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando de, basicamente, ação humana que provoca mudanças no equilíbrio da Terra. Essa ação humana, ela é basicamente produzida através de padrões de consumo e de produção e da poluição atmosférica que é gerada especialmente na produção industrial. Só que no caso do Brasil, a contribuição que o Brasil dá, hoje o Brasil é o 6º maior poluidor do planeta, veja só, não é um inocente ali no parquinho, né? Sim. O Brasil é um país que dá sua contribuição para as mudanças climáticas. Hoje o Brasil é o 6º poluidor, mas não é uma poluição que vem da produção industrial. O Brasil não é um país totalmente industrializado, né? Tem uma indústria importante aqui em São Paulo, sobretudo, mas não é um país industrializado como é a Alemanha, Estados Unidos, Japão ou Reino Unido. Como é que o Brasil, então, é o 6º maior poluidor? Através de uma combinação de 2 fatores. 46% de poluição vem da pecuária, né? Então, tem a ver com o gás metano, que é um gás altamente poluente, que é resultado da produção de bovinos no Brasil, o famoso arroto da vaca, ou Exato, arroto do Ou boi, pum do gado. né, ou o pum também, mas sobretudo o arroto, no processo em que eles estão regurgitando, acabam emitindo esse gás metano, que é um gás muito mais poluente, muito mais denso do que o dióxido de carbono, né, o CO2, embora fique menos tempo na atmosfera. E também através do desmatamento. Então, o Brasil, 70% da sua emissão de gases de efeito estufa vem da pecuária e do desmatamento. E por que o desmatamento? Porque as árvores têm, como todas as plantas, uma função de captura desses gases que estão na atmosfera. Então, quando a gente derruba a floresta, a gente está tirando do planeta cobertura vegetal que é necessária exatamente para sugar esses gases que estão na atmosfera. Então, o Brasil, hoje, ele contribui para a emissão de gases de efeito estufa através da pecuária, através da floresta. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e ela tem uma função decisiva, junto com as florestas do Congo e da Indonésia, que são as outras 2 grandes florestas tropicais, para fazer essa captura desses gases que estão na atmosfera. Por isso que a gente luta tanto para manter a floresta de pé. Não é só porque a gente gosta da floresta, porque a floresta é uma coisa bonita, imponente, verde, né? Para manter os animais que vivem nessa floresta vivos, é também porque ela nos ajuda. Ela ajuda a manter o equilíbrio do planeta, ajuda a manter o regime de chuvas estabilizado. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul no passado. E São Paulo, né? São Paulo já volta a viver consequência de seca, né? Exatamente. E esses rios aéreos e Exatamente. dessa precipitação na floresta amazônica influenciam totalmente no ciclo de chuva de São Paulo. Totalmente. Você sabe que as chuvas do Rio Grande do Sul no ano passado, que atingiram mais de 2 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul, o maior desastre climático das últimas décadas no Brasil, ela é consequência de um fenômeno chamado bloqueio atmosférico. Ou seja, você tinha aqui como se tivesse um paredão de ar quente em cima de São Paulo, produzido pelas queimadas e produzido também pelo agronegócio, né? Num ano que teve menos umidade, porque era, aliás, mais umidade porque era ano de El Niño, né? As águas do Pacífico estavam mais quentes, enfim, tem um fenômeno atmosférico aí por trás. E a umidade da floresta, ao invés de descer pelo Brasil, como costuma acontecer, e, portanto, chovendo aqui no sudeste, no centro-oeste, e aí chegando com menos força no sul, esse bloqueio atmosférico produzido pelo desmatamento e pelo agronegócio no centro-oeste e no sudeste, fez com que essa umidade desviasse o seu caminho, batesse na Cordilheira dos Andes e voltasse para o Rio Grande do Sul. É como se tivesse ricocheteado, né? Uma massa de umidade teve que desviar do bloqueio atmosférico produzido pelo agronegócio, bateu na Cordilheira dos Andes. Quem joga sinuca sabe do que eu estou falando, né? Aquela boa e velha tabelinha que você faz com o canto da mesa, né? Exato. E com isso foi uma quantidade imensa de umidade que ficou estacionada no Rio Grande do Sul porque estava subindo uma massa de ar frio. Então, isso fez com que chovesse uma quantidade imensa. Ah, mas Juliano, isso também aconteceu em 1941, também teve uma grande enchente no Rio Grande do Sul. É verdade, mas essa enchente, os cálculos é que ela levaria 400 anos para se repetir. Ela se repetiu em 80. Então, Sim. veja o impacto que a ação humana tem sobre o meio ambiente. Então, a COP ser realizada aqui é muito importante, porque ela é realizada na Amazônia, traz
uma atenção internacional para a importância da preservação da Amazônia, né? Volta a acontecer num país democrático, portanto, com a possibilidade de participação da sociedade civil, apesar dos problemas todos de alojamento, infraestrutura que Belém tem apresentado nos últimos meses, mas é uma grande oportunidade para que a sociedade possa voltar a fazer parte, a sentar na mesa das negociações climáticas do mundo, né? E tem uma questão que a COP30, ela vai... um dos assuntos principais é uma apresentação de metas nacionais. Isso. Essas metas nacionais, como é que elas estão sendo discutidas, principalmente no Brasil? E acho que tem um papel que é fundamental, que é a questão do financiamento dessas metas. Nós tivemos políticas no último período aqui que, na verdade, elas são anti-preservacionistas, né? Exato. Você teve aí marco temporal que tira o direito de indígenas de permanecer em determinadas terras. Isso pode parecer que, em primeira medida, que não tem relação direta, mas se você tira o indígena que preserva, você pode colocar um fazendeiro que não preserva. Exatamente. No último período aqui, os fazendeiros fizeram lobby na Câmara e aprovaram que eles agora dizem o quanto que eles podem desmatar. E essas metas para o Brasil, quanto isso pode custar? Quem banca isso? Qual é a reivindicação dessa COP30? Essa é uma ótima pergunta. Deixa eu primeiro para os nossos ouvintes entenderem como é que funcionam essas metas que cada país determina. Um dos principais elementos do Acordo de Paris para combater as mudanças climáticas era que houvesse um mecanismo compartilhado para determinar o que cada país tinha que fazer para reduzir as emissões. Só que, veja, a ONU não tem uma polícia, né? Não tem um exército, a ONU não consegue nem conter um genocídio na faixa de Gaza. Imagina se a ONU vai conseguir obrigar um país a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. O que faz então? Existe um painel de cientistas, tá? um grande grupo de cientistas que fazem estudos periódicos, isso se chama Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas, e que vão dando alertas de como é que está a situação. E cada país tem que botar na mesa uma coisa chamada NDC, né? Que são as contribuições, é uma sigla em inglês, para contribuições nacionalmente determinadas, que é a contribuição que cada país vai determinar que vai cumprir para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, essa COP ela é importante porque ela vai revisar as NDCs que foram apresentadas 5 anos atrás. Então, o que significa? 5 anos atrás eu falei, olha, eu aqui no meu país, eu vou reduzir tantos por cento a emissão de gases na indústria, eu vou reflorestar tanto por cento de mata nativa e vou fazer uma transição do modelo produtivo para que eu tenha menos cabeças de gado nesse modelo para ter nesse. Digamos que essa fosse a minha meta. Passam 5 anos, agora nessa COP o que vão fazer? Revisar, ou seja, ver se aquelas metas de 5 anos atrás foram cumpridas e os países vão reapresentar novas metas. Então, esse é o propósito dessa COP. Cada COP tem um tema ou tem um propósito. Esse é a revisão das NDCs. Acontece que, como nós já sabemos, vários países não cumpriram suas metas, tá? Em parte porque não estão tão comprometidos assim com o combate às mudanças climáticas, é o caso principalmente dos grandes poluidores, China e Estados Unidos, mas é também o caso de países que não conseguiram cumprir por dificuldades materiais. Aí entra exatamente o tema que você mencionou do financiamento. A COP do ano passado, que foi no Azerbaijão, tinha como grande tema o financiamento. Não por acaso ficou como último tema do Acordo de Paris para ser discutido, tá? O Acordo de Paris ele foi firmado 10 anos atrás e cada COP ele é aperfeiçoado e ajustado. Tem um livro de regras que está sendo discutido, né, com as regras do acordo, etc. Não à toa, o último tema desse livro de regras foi o financiamento, 9 anos depois, aconteceu ano passado. Se previa que seriam necessários 1,3 trilhão de dólares, é muito dinheiro, não dá nem para imaginar o que é isso, né? É impossível a gente alcançar o que é 1,3 trilhão de dólares para financiar por ano, tá? Para financiar a transição energética, o que significa ir fechando gradualmente as usinas de carvão, ir fechando os postos de petróleo e substituindo isso por energias renováveis, energias não poluentes. Chegaram lá no final da COP de Baku e fizeram uma conta e só tinham 400 bilhões para, né, não que não tinha 400 bilhões na mesa, é que o plano previa arrecadar 400 bilhões, ou seja, nem um terço do necessário. Então o debate sobre financiamento está em aberto. Onde é que está o nó?
O nó tá que os países que são muito ricos já poluíram pra caramba. E boa parte deles está bem adiantado na transição de modelo. Você pega a China, por exemplo, a China agora acabou de implodir 20 termoelétricas a carvão. A China é um dos países que mais polui, é o país mais poluente hoje e um dos que mais poluiu nas últimas 2 décadas. Mas ela contribuiu pouco se você somar todo o período que vai desde a Revolução Industrial até aqui. São 150 anos, 170 anos. A China está poluindo muito há 30. Então, a participação da China na poluição geral, na conta geral, ela é relativamente baixa, embora seja a maior poluidora hoje, né? E ela tem um plano de transição. O problema é que tem países que são poluidores, como o Brasil, que não estão fazendo a transição. E não estão fazendo por limitações orçamentárias. Então, o debate é esse que você colocou: quem é que paga a conta? Bom, em tese, os países que poluíram muito e que contribuíram mais para as mudanças climáticas são os mais ricos, porque são aqueles que tinham mais indústria, jogaram mais gases de efeito estufa na atmosfera. Então, eles tinham que pagar mais. Só que eles não querem, porque eles querem financiar a sua transição, querem usar o dinheiro para eles irem abandonando o petróleo, o carvão, a energia nuclear, como é o caso da Europa, e substituindo isso por energia eólica, solar ou por hidrogênio verde. Então tem um impasse de quem é que paga essa conta, né? E tem um discurso que ele é perigoso, que parte inclusive da esquerda reproduz, que é de que, bom, como a gente não tem responsabilidade pela poluição histórica, não digam agora que a gente não pode poluir. Uma coisa mais ou menos boa, né? Sim, Não é porque eu cheguei agora na festa e tá todo mundo bêbado que eu não posso tomar uma cervejinha. O problema é que a festa já tá terminando. Não tem mais tempo para você se embebedar. sim, exato. Porque já tá no final da festa, entendeu? Então, o dilema hoje é esse. Não dá mais pra gente simplesmente dizer os ricos, países ricos que nos financiem, daí eu não poluo. Não, porque se eles não pagarem e a gente continuar poluindo, o que vai acontecer é que em 50 anos, como diz o professor Carlos Nobre, São Paulo vai estar inabitável 200 dias por ano. 200 dias por ano vai ser impossível viver em Osasco, São Paulo e na região metropolitana, porque vai estar insuportavelmente quente. Em 50 anos, não é daqui 200 anos. Nós vamos estar vivos ainda, se Deus quiser, para poder, né? Esperamos. Esperamos, né? Agora, esse é a gravidade do que nós estamos enfrentando. Então, o debate sobre financiamento é um debate sobre justiça, porque quem poluiu mais deveria pagar mais, quem poluiu menos deveria pagar menos, mas não é um debate que pode servir para esconder a responsabilidade dos atores hoje. Eu gosto de contar uma história sempre, porque nem todo mundo tem muita noção, nem eu tinha até pouco tempo atrás. Todos os gases, todo dióxido de carbono lançado na atmosfera, desde que se instalou a primeira fábrica na Inglaterra ou na Holanda, né, a primeira manufatura, ou a primeira fábrica de trens, ou a primeira siderúrgica nos países do norte da Europa, todo esse gás que foi emitido, ele ainda está na atmosfera, porque o dióxido de carbono demora 200 anos para se dissipar. E não faz 200 anos que começou a Revolução Industrial. Então, nós ainda estamos sentindo os efeitos do processo de industrialização desses países lá atrás. Porque o metano se dissipa em 15 anos, que é o gás que o Brasil hoje mais emite. O CO2, não. Ele demora 200 anos para se dissipar. Então, nós ainda estamos vendo essas... Então, de fato, tem um debate sobre justiça climática, quem paga a conta. Mas esse debate sobre quem paga a conta não pode servir como pretexto para, por exemplo, justificar o debate que está em curso hoje sobre a exploração do petróleo na Amazônia. Não pode explorar. Se você não for um negacionista climático, se você acreditar na ciência, todos os cientistas sérios dizem que você não pode tirar petróleo da Amazônia. Não pode tirar porque a Amazônia é um ambiente sensível que tem que ser preservado. Não pode tirar porque você tem que parar de abrir fronteiras de exploração de petróleo, porque quanto mais petróleo tirado, é mais petróleo queimado é mais gás de efeito estufa na atmosfera. E porque é preciso usar os recursos que seriam destinados para a instalação de plataformas na Amazônia para a transição. No ano passado, só para vocês terem uma ideia, menos de 2% de toda a renda gerada pelo petróleo no Brasil foi destinado em energias renováveis. Menos de 1,6%. Então, assim, não é nada. É nada. Não é nada. É zero. E a gente sabe, quando a gente fala de petróleo, não é só a Petrobras, tá, pessoal? Porque a gente fala de petróleo, a gente tem muito orgulho da Petrobras. Mas não é a Petrobras só. Boa parte dos campos de petróleo explorados hoje são explorados por empresas multinacionais que ganham leilões da ANP. Nós estamos falando da Chevron, estamos falando da ExxonMobil, estamos falando da Shell, estamos falando de empresas chinesas também, norueguesas. Aliás, a Chevron é uma das empresas que protagonizaram o maior desastre de vazamento de petróleo aqui na Bacia de Campos. Não foi a Bacia de Campos. E a ideia de que não vai ter, como dizem lá, né, os técnicos da Petrobras, que a gente respeita muito, não vai ter nenhum acidente porque a Petrobras é muito experiente. Ano passado teve 718 acidentes, nenhum de larga escala, mas pode acontecer.
A ideia de que não acontecem acidentes é falso. Sim. Eles acontecem. Que é um bioma que é muito caro para Muito a humanidade. sensível e muito desconhecido. Exato. Porque dizem o seguinte, olha, mas não vai ser na Amazônia, Juliano. A gente vai tirar o petróleo a 500 quilômetros da costa, lá longe da foz do Rio Amazonas. Primeiro que é 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, mas é 100 quilômetros do Oiapoque, onde tem uma das maiores reservas de biodiversidade do planeta. Segundo, que já há estudos que mostram que tem uma grande barreira de corais naquela região. E os corais, embora para a gente que vive aqui no seco não façam grande diferença na nossa vida, os corais são as principais formas de captação de CO2, mais do que a floresta. Porque tem mais vida biológica, vamos dizer assim, plantas no mar do que na terra. Então, portanto, as plantas do mar também captam CO2. Se os corais morrem, morre uma das principais formas de captação de gás de efeito estufa. Por isso, tem que decidir. Ou você acredita na ciência, e aí você faz como o Gustavo Petro está fazendo na Colômbia, que é: eu acredito na ciência, não abrirei mais nenhum poço de petróleo, vou usar o que está aberto e vou fechando aos poucos a produção. Ou você nega a ciência, promete para a Amapá que eles vão receber muito dinheiro com royalties, o que é mentira, porque se fosse assim o Rio de Janeiro era o estado mais desenvolvido do Brasil, né? Cria uma fantasia, cria uma ilusão para perpetuar grupos políticos no poder. É isso que hoje está em debate quando se fala de petróleo na Foz do Amazonas. Você falou em negacionismo climático. Hoje a gente vive uma verdadeira guerra. Para quem tem dúvida que nós estamos em guerra, pode não estar em guerra de enfim, armas quentes, né? Armas tradicionais, mas a gente vive uma guerra contra as tarifas e contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Donald Trump, é um dos principais negacionistas do clima. Já deu inúmeras declarações com relação a essa questão. E, coincidentemente, quando não é o primeiro, é o segundo maior poluidor do mundo. Como lidar com uma nação como essa, que é uma das maiores poluidoras do mundo, está em alguns rankings em primeiro e outros em segundo, e com um negacionista do clima sentado à cadeira de presidente da República? Ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris causa do pela Acordo de segunda Paris, vez, né? exato. Ele já tinha retirado quando foi presidente. O Biden reintroduziu o compromisso dos Estados Unidos no Acordo de Paris e agora ele saiu novamente, né? Atrapalha muito, mas olha como é interessante, porque quando a gente fala de soberania nacional e a gente está vivendo essa situação com o tarifaço do Trump contra o Brasil, né, impondo tarifas de 50% sobre as nossas exportações, desde que logo depois disso apareceu a conversa sobre o interesse dos Estados Unidos nas terras raras e dos minerais raros brasileiros. Então veja como o debate sobre transição climática, transição energética também é um debate sobre soberania. Eu tenho dito sempre que o debate sobre crise climática é um grande guarda-chuva. A partir dele a gente pode debater meio ambiente, mas pode discutir economia, pode discutir geração de empregos, pode discutir financiamento do Estado e pode discutir soberania. Porque, na verdade, todos esses elementos podem ser articulados com uma agenda de transição. Imagine que o Brasil é um país que teria mais recursos e teria mais riquezas para poder ser revertidas em políticas sociais se fosse um país mais industrializado. Só que a promessa de que o Brasil pode sair hoje de um país semi-industrializado para se tornar uma Suécia, que vai exportar muitos commodities, vai exportar muita soja, muito minério, muito gado, vai pegar esse dinheiro, vai investir na indústria e vai se industrializando aos pouquinhos, um dia, puf, virou os Estados Unidos. Isso é uma promessa falsa, porque não é mais assim que funciona o processo de industrialização. As cadeias produtivas estão todas já determinadas previamente. Então, a crise climática, embora seja uma grande ameaça existencial para todos nós, ela também é uma oportunidade para o Brasil colocar que novas cadeias produtivas estão se formando em torno de tecnologias que são necessárias para a transição. Por exemplo, é possível ter tecnologia para captar CO2 da atmosfera, só que ela é cara. Bom, por que não introduzir parte dessa indústria aqui no Brasil? É possível ter energias não poluentes como o hidrogênio verde, mas ainda é caro. Por que não internalizar parte dessa tecnologia no Brasil, investir em ciência e tecnologia, já que o hidrogênio verde vem da água, que é abundante no Brasil, e que pode ser, o processo de eletrólise pode ser feito a partir das hidrelétricas. Então, nós estamos falando de oportunidades também, né? E essas oportunidades não é só a gente que está vendo. Outros países também estão vendo. Os Estados Unidos, quando decidem taxar o Brasil em 50%, o fazem por duas razões.
Primeiro, porque sabia que teria um setor da política brasileira que ia sustentar aquilo que se já chamava na Guerra Civil Espanhola de quinta coluna, né? Quando o franquismo invade Madrid, eles contavam com várias colunas que atacavam Madrid, 4 colunas, uma pelo norte, outra pelo sul, outra pelo leste, outra pelo oeste, e uma quinta coluna, que eram os próprios madrilenhos que estavam lutando para entregar Madrid para os fascistas, né? Por isso é o Exato. termo quinta coluna, né? No Brasil tem os quinta colunas, essa família Bolsonaro que está ajudando o Trump no tarifaço, né? Mas ele também ataca o Brasil porque é um ataque de relativamente baixo custo para os Estados Unidos. Por que eles não botaram 50% de tarifas na China, que são os principais competidores? Até tentaram, né? Mas não conseguiram manter a Não sustentaram. política, não Exato. sustentaram. E por quê? Porque parte das cadeias produtivas entre os dois países estão interligadas. Por que ele não taxou a Embraer no Brasil, por exemplo? Porque eles precisam das turbinas da Embraer para montar aviões nos Estados Unidos. Então não posso taxar em 50% um fornecedor de matérias que eu necessito para a minha indústria. Exato. E isso também acontece com a China, muito mais do que com o Brasil. Porque as cadeias industriais de China e de Estados Unidos são muito mais de ponta do que com o Brasil, né? O Brasil exporta minério de ferro, madeira, suco de laranja e alguns bens industrializados. Esses não foram taxados, os industrializados. Ficou em 10%. Agora, aqueles que os Estados Unidos podiam substituir por outros, eles taxaram. Então, isso tem a ver com também algum nível de soberania e autonomia que o Brasil pode desenvolver, e eu acredito que a transição climática ela é uma oportunidade para isso também, né? Como eu mencionei, as terras raras, os minerais raros estão no radar de grandes potências estrangeiras, como é o caso dos Estados Unidos. Por que não está no radar do nosso projeto nacional de desenvolvimento? Por que nós não temos esses minerais a serviço da internalização de cadeias produtivas? Vou dar um exemplo. No Chile, Bolívia e Argentina juntos têm a maior reserva de lítio do mundo. Uma zona que pega os territórios dos 3 países. Cada um tem uma estratégia diferente para o lítio, que é necessário para fazer baterias. No caso do Chile, eles aprovaram uma política chamada Estratégia Nacional do Lítio, que ao invés de vender o lítio in natura para fazer baterias na China, nos Estados Unidos, eles disseram, beleza, o nosso lítio está à disposição, mas algumas cadeias de produção de baterias têm que vir para dentro do nosso território, porque é um país pouco industrializado. Então eu preciso que essa indústria venha para cá para gerar empregos, para gerar renda, etc. Então eu penso que a transição ecológica, climática, energética também é uma oportunidade para a gente industrializar o Brasil, gerar melhores empregos, ter um plano de desenvolvimento de longo prazo e ao mesmo tempo também ficar menos vulnerável a essas ofensivas, né, à nossa soberania e à nossa independência. Juliano, por falar em ofensivas contra a nossa soberania e independência, eu até tive assistindo uma série de reportagens, era uma série de 3 reportagens do Bob Fernandes. Grande Bob. E ele falava sobre a influência de ONGs, mas ONGs entre aspas. Eu acho que são think tanks, são chamadas essas entidades, digamos assim. E muitas delas são ligadas a empresas a petrolíferas, né? São lobbies petrolíferos. E, pelo menos na COP4, se não me engano, essas petrolíferas incentivaram que entidades como essa se travestisse, digamos, de ONG para poder influenciar nesses acordos climáticos. Se não me engano, uma dessas pessoas que eram ligadas a uma delas é secretária do Milei, acho que é Ana Lamas, uma das secretárias dele. E como lidar com... Existe algum mecanismo de bloqueio, de impedimento de que essas ONGs possam influenciar temas como esse, temas tão sensíveis? Porque eles são grandes poluidores, são grandes conglomerados econômicos e tentam sabotar essa política, claro que para interesse próprio. Existe algum mecanismo, alguma fiscalização, alguma coisa que possa dialogar com isso? Eu acho que primeiro tem um pouco de mito em torno dessa coisa das ONGs, tá? Isso veio lá de trás, quando o exército dizia que as ONGs americanas estavam na Amazônia para tomar a Amazônia do Brasil. Depois isso foi retomado pelo Aldo Rebelo, né, quando era o relator do Código Florestal, dizendo que ONGs como o WWF, Greenpeace, SOS Mata Atlântica eram financiadas por multinacionais para impedir o desenvolvimento do Brasil. Então tem uma espécie de nacionalismo tosco que tenta colocar todas as ONGs no mesmo saco para dizer que todas elas são,
de alguma forma, farinha no mesmo saco, financiadas por interesses estrangeiros. Eu tenho um instituto, coordeno um instituto, uma organização sem fins lucrativos, conheço várias dessas organizações e todas elas são formadas por gente da maior integridade política, moral e que atuam com absoluta dedicação para defender o meio ambiente no Brasil. O que há, como você mencionou, são alguns centros de pesquisa, de inteligência que buscam interferir no debate. A questão é que hoje uma petroleira não precisa de uma ONG para interditar um acordo ou para interferir. Ele faz isso através de governos. Porque a COP ela é uma conferência de governos. As ONGs, as empresas, elas vão lá, elas montam seus estandes, elas disputam suas ideias, elas fazem lobby, mas elas não decidem. Quem decide na COP, quem toma decisões na COP são governos. E quem influencia o governo são as petroleiras. Elas não precisam de uma ONG para fazer isso. Na COP de Dubai, o governo dos Emirados Árabes Unidos fez uma credencial especial, que era uma credencial meio dourada, assim, tinha até uma cor diferente. E esses caras começaram a aparecer com essa credencial andando pela COP, assim, e a gente não entendia muito bem que credencial era aquela. Tava tão difícil acessar os espaços, que como é que esses caras conseguem entrar num lugar, sair, entrar no outro? Era uma credencial que foi fornecida pela petroleira dos Emirados Árabes Unidos, que é uma estatal. Exato. Então veja que na COP de Dubai, que aliás, paradoxalmente, foi a primeira COP que colocou na sua declaração final a necessidade de superação dos combustíveis fósseis. Olha como uma vida maluca, cara. Na COP mais petroleira de todas, saiu uma declaração contra o petróleo no documento. Agora, o que sai no documento e o que é a vida real são coisas diferentes. Então, eu tento achar que hoje as petroleiras não precisam desse recurso, né, que é de ter esses think tanks, né, essas ONGs para interferir diretamente nas decisões da COP, né? Agora, claro, o problema é que também nós temos aí algumas olhares sobre a crise climática que não tem espaço no debate público. Esse é um problema, né? Hoje a ideia de que é possível ter um capitalismo sustentável, de que um capitalismo verde funciona, está muito forte. E está muito forte porque algumas ONGs têm espaço para falar e outras não. Mas esse já é um outro debate. Eu acho que especificamente sobre o que você trouxe, eu não vejo que o grande problema seja esse, não. Acho que o problema maior está na fragilidade dos governos e como eles acabam sendo sequestrados pelos interesses econômicos. Acaba sendo o negacionismo climático de governos, acaba sendo mais predatório para esses debates do que essas entidades em específico, né? Ah, muito mais, muito mais. Eu estava vendo outro dia, tem um projeto numa grande rádio comercial brasileira sobre a COP. Então tá lá, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Debate, discute, tenta entender o que é a COP e tal. Aí você vai ver quem financia esse programa nessa grande emissora de rádio. A JBS, um banco, quer dizer, não é razoável, né? É sempre assim. Que quem tem poder econômico venda a sua versão sobre a crise climática, né? E mais, venda a sua versão sobre as soluções para enfrentar a crise, né? Porque que essas empresas reconheçam que a gente vive uma crise, eu já acho metade do caminho está andado, muito bom. Agora, as soluções que eles estão tentando entregar, obviamente, não são suficientes para enfrentar o problema, né? Aqui a gente estava conversando aqui no backstage, só para colocar o registro aqui para a galera, nós estamos gravando esse podcast aqui na cidade de Osasco. E Osasco, no último dia 16 de agosto, agora, há 2 semanas atrás, registrou o pior ar da região oeste. E era um índice de muito ruim, né? E empatamos com Cubatão, que já foi considerada a pior cidade em termos de poluição de ar do Brasil e às vezes até em alguns dados do mundo, né? Exatamente. Então, dá para a gente ter um pouco de noção de como é de qual é a urgência dessa questão da redução de combustíveis fósseis. Porque Osasco é uma cidade em que se locomove basicamente de automóvel, seja movido a diesel, seja movido a gasolina. E assim, o sistema ferroviário aqui tem uma linha que cruza, que aliás foi privatizada e piorou absurdamente a mobilidade por trilhos em Osasco. E a gente não tem praticamente nenhuma estrutura, embora a cidade seja pequena em extensão territorial, mas assim, a mobilidade por ciclomobilidade, ou mobilidade ativa em Osasco, é praticamente jogada para baixo do tapete. E como é que essas metas, como que as cidades entram nessas metas? Porque assim, cidades como Osasco deveriam estar fazendo esse debate, né? Até por essa questão. Aliás,
A estação da CETESB que faz a medição do ar é aqui pertinho, aqui a 1 quadra daqui, de onde a gente está gravando. E como é que essas cidades entram nesse debate? Isso é uma ótima questão, porque a gente está falando aqui sobre COP, crise climática, muito numa perspectiva mundial ou nacional, né? E parece que os municípios e a nossa vida no dia a dia não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Cada R$ 1 que se investe, por exemplo, em saneamento e tratamento de água, são R$ 5 que se economiza no SUS. Portanto, são recursos públicos que sobram para a gente investir em outras coisas, em saúde, em educação, em segurança pública, etc. Em São Paulo, na capital, ano passado, eu coordenei o grupo de trabalho que formulou o programa de governo de meio ambiente do Guilherme Boulos. E a gente levantou muitos dados. Então, no caso de São Paulo, e provavelmente de Osasco, eu imagino que digamos assim, os dados sejam muito parecidos. Sim. O problema não é o metano, obviamente, das vacas, né? Até porque a gente não vê vacas pela rua aqui, né? Só se a gente tivesse em Nova Delhi ou Mumbai, na Índia, né? Osasco até já teve na década de 80, viu? Suponho, Mas hoje suponho que sim. não tem mais. Então, a natureza das emissões aqui da capital, eu acho que é muito parecido com Osasco, está concentrada nos automóveis, né, privados, ou coletivos ou individuais. 70% das emissões vem daí, e o restante vem da produção industrial e do que se fala de emissões estáticas, que tem a ver com ar-condicionado, tem a ver com resíduos de energia de condomínios ou de residências, tá? Então, de fato, a questão das emissões industriais, que aí em tese você tem a fiscalização da Arcesp, você tem a fiscalização do Estado de São Paulo, que deveria funcionar, a gente sabe que não funciona tão bem assim, deveria ser combinada com um processo de mudança da matriz de transportes. No caso de São Paulo, a grande promessa que está lá na licitação das empresas de transporte público é a eletrificação da frota de ônibus. As empresas deveriam já estar, nesse momento, em 2025, com 2.000 ônibus elétricos, dos 14.000 que São Paulo tem, 2.000 deveriam ser elétricos. Não tem nem 200. É um fiasco a gestão do Ricardo Nunes, desse ponto de vista. Isso é um plano, o Plan Clima, né, que é um plano de transição climática da cidade de São Paulo. É mais difícil você fazer o quê? É você alterar o padrão de mobilidade individual. Como é que você convence o sujeito que ele tem que trocar o carro dele movido a combustão por um carro movido a eletricidade? É difícil. Você Sim. tem que oferecer infraestrutura, você tem que oferecer carros com preços mais competitivos. Hoje qualquer carrinho elétrico está R$ 200 mil, não tem como, isso não é acessível, né, para a maioria das pessoas. Então, o poder público nas cidades pode agir, sobretudo, fiscalizando as indústrias, para que elas não emitam mais do que permite-se que emitam. O tratamento de água, que é muito importante, a reflorestação ou tratamento de áreas verdes, porque com isso você gera conforto climático, controla as temperaturas e melhora a qualidade do ar. Quanto mais árvore, melhor a qualidade do ar. Isso é uma máxima, porque as árvores captam gases de efeito estufa, gases poluentes. Então, se Osasco fosse uma cidade coberta de vegetação, o impacto dessa poluição na vida das pessoas seria muito menor, né? E, claro, tentando diminuir as emissões, reduzindo as emissões através da mudança do sistema de transporte. Significaria mais transporte coletivo ou movido a eletricidade ou sob trilhos, e algum tipo de incentivo para que as pessoas não usassem o carro durante o dia. No caso de São Paulo, o grande incentivo é o rodízio, né? Sim. É multar as pessoas que usam o carro no dia que não podem usar. É melhor que nada? Mas é absolutamente insuficiente do ponto de vista de um planejamento de transição climática, né? Com as emissões atuais, alguns acreditam que, em pouco tempo, como você disse, a temperatura em São Paulo, São Paulo ficaria inabitável em 50 anos, durante um determinado período no ano. As metas atuais dizem mais ou menos que o aquecimento seria nos próximos anos de 2,5, mais ou menos. Isso é extremamente insuficiente, isso é número de catástrofe. Essa redução, essas metas que a gente tiraria na COP30, que fala-se em meta de no máximo 1,5 grau, a execução disso, como que ela pode ser fiscalizada? 1,5 grau já foi, porque na verdade nós já temos 1,5 grau em 2023, 1,5 grau em Já passou, 2024. Então, na verdade, se considera que 3 anos que você tem a temperatura média acima de um determinado ponto, já consolidou. Então, 1,5 grau era para a gente ter 1,5 grau até 2030. Nós já temos 1,5 grau acima. 1,5 grau o quê, para quem está nos ouvindo, só para explicar, tá, gente? 1,5 grau na média da temperatura do planeta, em comparação com o período pré-industrial.
Tá? Exato, porque às vezes a pessoa fala 1,5 graus. 1,5 graus Nada, né? é muito pouquinho. Só no meu dia já, Exatamente. eu acordo com 15 graus, à tarde tá 25. Ainda mais aqui em São Paulo. Ainda mais em São Paulo. Então, nós estamos falando da média da temperatura do planeta, tá? Então, a ideia é que chegasse no máximo a 1,5 grau, já chegou, essa aí a gente já bateu. E a ideia era que chegasse no máximo a 2 graus em 2050. Quais são os problemas disso, gente? É que, do jeito que vai, não vai chegar a 2 graus, vai passar de 2 graus até 2050. Nós estamos caminhando, hoje, no ritmo de progressão atual, podemos chegar a 4 graus em 2050. Aliás, perdão, 2050 não, dentro de 50 anos, tá? Então, em 2050 poderíamos estar já quase batendo 3 graus. Isso gerará uma série de consequências que já seriam tendencialmente irreversíveis, tá? Além da temperatura média das nossas cidades, isso também impactaria a produção de alimentos, né? Começariam processos de autodegradação da floresta e dos oceanos, ou seja, uma parte da floresta desiste de captar CO2 e começa a virar savana, começa a virar cerrado, não é mais floresta, então a própria floresta vai deixando de ser eficiente, ela começa a emitir mais gases do que captar. Então, hoje o ritmo ele não é bom, né? Seria necessário reduzir bastante as emissões. Como foi dito, na prática, os países, quando revisam as suas metas, eles estão dizendo se cumpriram ou não. Esse ano os países vão dizer se cumpriram ou não. Os países não, né? A ONU vai dizer quem cumpriu e quem não cumpriu. Quem não cumpriu, o que vai acontecer com quem não cumpriu? Nada. Exato. Não vai acontecer nada. Porque vai fazer o quê? Vai ocupar a China, os Estados Unidos, né? Como eu falei, a ONU não consegue nem evitar um genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza, né? Quem dirá obrigar os países. Então, é relativamente transparente o processo. A gente sabe quem cumpriu e quem não cumpriu. Vai saber na COP desse ano. O problema é o que você faz para obrigar a cumprir. Aí tem uma série de estratégias que estão em debate. Por exemplo, aqui no Brasil tem uma coisa muito interessante que é a moratória da soja. Olha que interessante esse processo, que é um acordo feito por alguns produtores de soja que queriam vender soja para a Europa e a Europa dizia, não, mas eu não posso comprar soja que eu não sei se veio de área de desmatamento. Então, o que foi feito? Uma moratória, ou seja, um pacto para que não se expandisse a fronteira de soja para áreas nativas. Beleza, um acordo entre as empresas, não foi o governo que fez, tá? Foi a Cargill, a Bunge, não é porque eles são bonzinhos, não. É porque eles queriam vender soja por um preço mais alto. Sim, tá? exato. Mas, bom, melhor que nada, tá? É melhor ter a moratória do que continuar o desmatamento para plantar mais soja em área nativa. O que aconteceu? O governo do Mato Grosso, bicho, não me aprova uma lei que diz que pactos que possam impactar a concorrência entre os produtores de soja são ilegais. Ou seja, uma lei para dizer que a moratória da soja é ilegal porque ela atrapalha o produtor que quer plantar soja em área desmatada. Ou seja, mas isso dialoga diretamente com o negacionismo climático. Total. Aí tem uma ação, uma DPF, ou uma DIN, agora não sei, do PSOL, no Supremo Tribunal Federal, pedindo a inconstitucionalidade dessa lei do Mato Grosso. Então, cara, o negócio é tão maluco que nós temos gente aprovando lei abertamente negacionista. Então, não é que não hajam estratégias em curso para conter o aquecimento, quer dizer, o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, tem uma meta muito clara, é reduzir o desmatamento da Amazônia e do Cerrado, mas principalmente da Amazônia, porque se você reduz o desmatamento da Amazônia, você contém uma tendência de autodegradação da floresta e de perda de capacidade para captação dos gases de efeito estufa. Então, o Ministério tem uma estratégia muito clara para combater os efeitos das mudanças climáticas. O problema é que nem todo o sistema regulatório está no governo federal. Uma parte está no governo do estado, outra parte está nos municípios. Então, realmente, você tem dificuldades aí para ter um sistema eficiente, eu não diria só de fiscalização, mas para fazer as normas que estão sendo implementadas, as estratégias que estão sendo implementadas para combater a crise climática, para que elas funcionem. Isso ainda é um grande desafio. Aliás, tem uma coisa que acho que é bom deixar registrada, né? O governo do estado de São Paulo tem feito uma regularização fundiária que beneficia desmatadores, né? Ele vai praticamente doar terras do estado a preços irrisórios, isso quando são cobrados para pessoas para entidades que desmataram. E ao invés de punir, você acaba premiando. Então é mais um impacto do negacionismo. É uma anti-reforma agrária que ele está fazendo, né? Exato. A reforma agrária para os ricos, né? E isso tem muito a ver com o que aconteceu no ano passado. No ano passado, o Brasil perdeu território de cerrado equivalente a todo o território da Itália, cara. É como se você tivesse queimado um país inteiro só de cerrado no Brasil.
E parte desse território foi no estado de São Paulo. Aliás, São Paulo é um estado curioso, porque ele vive meio de costas para o Cerrado. Eu estava dando uma palestra ontem no Instituto Federal sobre esse tema e mencionando como que é curioso, né? Porque quando se fala de proteção ambiental em São Paulo, se fala muito da Mata Atlântica, que de fato foi muito depredada nas últimas décadas, né? A Mata Atlântica sobrou 10% do que existia. Sobrou quase nada. Quase nada. Agora, e o Cerrado? Não, o Cerrado ele é um ecossistema também muito sensível, fundamental porque dele dependem as nascentes dos rios. Em boa parte do Brasil, as bacias hidrográficas mais importantes do país nascem no Cerrado. E de repente você vê o Cerrado sendo tratado como se fosse pasto, como se fosse um pasto natural. Uhum. Né? Queimou o Cerrado, tudo bem. Daqui a pouco ele se regenera e a gente bota umas vaquinhas, uns boizinhos em cima. Para emitir um pouquinho de metano. E tá tudo bem, né? Então, quer dizer, tem uma lógica de naturalizar, né? Como se o Cerrado fosse naturalmente uma área de pastagem, uma área que pudesse ser degradada, né? Então, o grande debate hoje é de desinvisibilizar o Cerrado, vamos dizer assim, né? E São Paulo parece ter um pouco de vergonha do Cerrado. Né? Os goianos, os mineiros, os matogrossenses e tal, eles são mais orgulhosos do Cerrado, sabem a beleza, sabem a riqueza que tem. O paulista parece que é um pouco envergonhado do Cerrado, parece que acha o Cerrado uma coisa meio de caipira, assim, fica meio, olha para o litoral, olha para a Mata Atlântica, valoriza as grandes cidades, mas não valoriza o Cerrado. E o Cerrado hoje é a grande fronteira, né, do agronegócio para ampliar a degradação ambiental no estado de São Paulo. Por quê? Porque tem um vazio de conservação. Todos os parques que conservam o meio ambiente de São Paulo estão no litoral. Quando você olha para o interior, não tem unidade de conservação. Praticamente nada. Então cai a terra sem lei. Você pode queimar à vontade. O que tem são as reservas legais, ou seja, se eu tenho uma terra, se eu tenho lá 100 hectares, eu tenho que deixar pelo menos 35% em área de cerrado como reserva legal. 65% eu posso passar o trator em cima. 35% eu tenho que guardar como reserva legal. Mas se pega fogo nessa reserva legal, o que acontece? Eu pago uma multinha e transforma em pasto. Incidentalmente pode pegar fogo, né? Acontece, né? Muito raio, né? São Paulo cai muito raio. Nessa época do ano, então, que chove, né? Chove muito, então... Tem hora que eu acho que esses caras parece aqueles desenhos da década de 90, sabe? Tipo o Capitão Planeta, que tinha um vilão poluidor, aí depois o cara ia poluir, destruir o planeta, aí você pergunta pra ele, você vai morar onde depois que você destruiu o planeta? Ele fala, mas isso daí não tava no roteiro. Tinha... Não, e agora tem resposta pra isso, porque agora você tem o Elon Musk e o Jeff Bezos, né? Querendo vender vida em Marte, né? Na Lua. Quer dizer, a ideia de que tem fora, né? De que vou jogar uma coisa fora. A gente fala isso no dia a dia, né? Eu vou jogar fora esse plástico. Só que fora onde, cara? Não tem fora, porque nenhum de nós pode sair do planeta. Então tudo que você joga pela janela da sua casa, do seu carro, todo resíduo que você coloca na lata do lixo, você não está jogando fora de lugar nenhum, fora da sua casa. Mas você está jogando no mesmo ambiente que você vive, o mesmo ar que você respira. Então é difícil mudar esse drive, essa chave na nossa cabeça, né? Mas vai ser fundamental se a gente quiser ter futuro. Fofinho, quanto tempo nós temos? O papo tá bom aqui? 50 minutos? Quer dizer, nós estamos tendo que encerrar. Até do Cerrado eu falei para a Patrícia, que é do Cerrado, uma cerradista. Juliana, a participação indígena, que é algo que, em certa medida, eu acho que já teve nas outras, mas agora tem uma participação mais efetiva, mais sistemática nessa COP30. Como é que vai ser essa participação indígena? Entre outras participações que a gente acabou citando, de líderes mundiais, cientistas, ONGs e tal, o indígena eu acho que é fundamental, principalmente no Brasil, para a preservação ambiental. Como lidar e como que vai ser essa participação indígena? Os territórios indígenas, eu estava conversando com a ministra Sônia Guajajara esses dias, ela estava me contando, né, como que os territórios indígenas viraram também um foco de ataque no Brasil, né? Exato. Você mencionou no começo do programa o marco temporal, né, que é a ideia de você congelar as terras para serem demarcadas naquelas terras que estavam ocupadas pelos povos indígenas em 88. De lá para cá houve um aumento de reconhecimento indígena por parte de várias comunidades e a retomada de territórios que foram roubados, né, ou foram tirados de comunidades indígenas. Então, para evitar que essas terras sejam demarcadas, eles estão dizendo, não, só vai demarcar as terras onde tinha indígena morando em 88. Essa é a proposta do marco temporal. É um ataque importante, né, porque com isso o agronegócio barraria a possibilidade de demarcação de novos territórios no Brasil. Seria o fim
da demarcação de terras indígenas no Brasil. Mas não é só isso. Se a gente perceber, por exemplo, o processo de crescimento da mineração ilegal em terras indígenas, nós começamos o governo do presidente Lula com aquelas imagens chocantes, né, da terra indígena Yanomami, lá no Roraima, né, a desnutrição infantil, crianças morrendo de fome, né, e aquilo revelou para o Brasil que o projeto do governo Bolsonaro não era só um projeto que não se importava com os indígenas, era um projeto de extermínio dos povos fato. indígenas. Porque permitir que a mineração de ouro e outros minerais seja produzida em território indígena é condenar essas populações, né? Porque você impacta brutalmente não só o ecossistema da qual elas dependem, senão também de práticas que envolvem desde a prostituição até drogadição, uso de trabalho intensivo, semi-escravo. Então, não estamos falando aqui de uma coisa muito grave. Então, preservar os territórios indígenas tem múltiplas vantagens, vamos dizer assim, numa perspectiva ecológica, ambiental, né? Primeiro, que é a preservação das florestas, como você mencionou, terra indígena é floresta de pé. Segundo, é você manter vivos conhecimentos que podem ser úteis à transição, porque achar que só o cientista que está dentro do laboratório vai dar soluções é uma bobagem, é uma pretensão da nossa parte. Há conhecimentos ancestrais que têm que ser olhados com carinho e atenção. E por isso que eu acho uma grande conquista do Brasil ter hoje um Ministério dos Povos Indígenas, com uma ministra que é uma liderança do movimento indígena, que é a Sônia Guajajara, Exato. e que está trabalhando muito para que os indígenas tenham voz na COP. Já foram demarcados dos 14 territórios que estavam prontos para demarcação no começo do governo Lula, 12 já foram demarcados, ou seja, está quase que a totalidade dos territórios que já estavam prontos para ser demarcados já foram. É claro, tem outros que estão em processo, que vão precisar ainda de estudos técnicos, mas aquilo que estava pronto para ser demarcado, o Lula já demarcou quase tudo. Então foi um grande avanço em termos de demarcação de terra indígena, muito mais do que em outros governos, da própria presidenta Dilma, do próprio presidente Lula, tá? E isso é porque tem um ministério agora, Exato. que cobra, que organiza, que articula entre o Ministério da Justiça, FUNAI, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social. Não é fácil demarcar uma terra indígena. Eu imagino quanto. Não é olhar para aquela terra e eles dizer assim, tá bom, agora essa cerquinha aqui, ó, agora moram indígenas aqui dentro. Não, você tem que analisar uma série de aspectos, né, técnicos, demográficos, antropológicos, enfim. Então, ter um ministério é muito importante. A Sônia me contou que eles estão preparando para a COP uma espécie de casa dos povos indígenas do Brasil, né, que vai ser um espaço de encontro e de pressão dos povos indígenas. A expectativa é colocar para dentro da COP 500 lideranças indígenas do Brasil todo, para pressionar os negociadores da COP, né? Para quem nunca foi numa COP, são dezenas de salas que funcionam ao mesmo tempo, onde os negociadores dos governos são pessoas que são indicadas pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério das Relações Exteriores, pela Casa Civil de cada um dos países, e eles ficam ali negociando. Então, a turma das finanças está debatendo o financiamento. Aí a turma do Ministério da Agricultura de cada país está debatendo a coisa do metano, da agropecuária. Aí, então, são vários acordos que vão sendo feitos simultaneamente. Então, são dezenas de salas cheias de pessoas engravatadas negociando coisas. Quando você bota 500 lideranças indígenas dentro da COP, você está permitindo. Esses indígenas não têm direito a voto, eles não decidem nada, eles não firmam acordos em nome de nenhum governo, mas eles pressionam. Então, essa COP deve ser a COP mais indígena da história. Sim. Né? Deve ter uma grande participação, e isso se deve também à existência do ministério liderado pela nossa companheira Sônia Guajajara. Juliano, se eu quiser acompanhar mais sobre a COP30, o que você recomenda que eu faça? Aonde que eu devo procurar? Boa. Que eu tenho que fazer? Bom, primeiro eu vou fazer propaganda das minhas redes e das redes do Instituto Ótimo. Futuro, né? É isso mesmo. O Instituto Futuro no Instagram, e as minhas redes, então @o Instituto Futuro, você vai ter lá as redes do nosso instituto, e @Juliano Pessoal, você vai ter acesso também às minhas redes. Eu tenho falado sempre sobre a COP, sempre que possível, sobre as questões ambientais e climáticas. Tirando isso, eu recomendo muito acessar o Observatório do Clima. O Observatório do Clima é uma coalizão das grandes entidades socioambientais do Brasil: ISA, FASE, Greenpeace, WWF, Instituto Araiara, SOS Mata Atlântica. As entidades mais tradicionais, mais sérias, montaram uma coalizão que chama Observatório do Clima. Então lá você pode ter informações muito atualizadas sobre a COP e sobre o clima. Eles lançaram uma série de produtos super legal, tem até um álbum de figurinhas da COP. Ah, que legal. Não é da Copa, figurinhas da COP. Da Aí COP. você cola lá as figurinhas Legal. dos presidentes dos países, quem que tá poluindo, quem que não tá, é um barato. Eu sugiro também, tem um Observatório dos Combustíveis Fósseis também, que é ligado ao Instituto Araiara, para você ver também como é que é a nossa matriz energética, para ter mais informações de onde é que está a poluição no Brasil, né? Quando se fala de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, né, gás, onde é que o Brasil está poluindo, né? E
claro, sempre fundamental o trabalho que é feito pelo Alceu Castilho, do De Olho nos Ruralistas, né? Que é um dos sites mais bacanas e mais sérios para a gente entender o papel do agronegócio na degradação ambiental e principalmente do agronegócio influenciando na política e nos negócios. Então, essas 3 sugestões aí: De Olho nos Ruralistas, Observatório do Clima e o Instituto Araiara, que faz esse trabalho sobre combustíveis fósseis. Muito bem, imagino que tenha faltado alguma coisa aqui no bate-papo de 1 hora. A gente ficaria mais 2 horas aqui conversando sobre COP30. Aliás, a gente vai fazer uma conversa daqui a pouco, né, sobre Vamos, COP30. Vamos fazer um debate. Eu queria aqui agradecer a Pedrina Silva, aqui, coordenadora do Instituto Zequinha Barreto, que convidou o Juliano e proporcionou, Imagina Zé, aqui essa conversa. Queria agradecer o Sindicato dos Químicos e ao Juliano, em especial, que veio aqui trocar essa ideia com a gente. Acompanhe o Imagina Zé nas redes sociais, @ImaginaZéCast, lá na rede daquele cara lá, no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Acho que no Facebook também a gente está. Acompanha o canal do Zequinha Barreto, TV Zequinha, lá no YouTube. O Imagina Zé também vai estar lá. Então, acompanhe a gente. Fofinho, o Instituto Zequinha Barreto tem Instagram também? Tem. @Zequinha Barreto. Muito bom. Então, @Zequinha Barreto. Esse foi o Imagina Zé COP30. Acompanha lá que vai fazer diferença.